Romanos capítulo 6. Graças a Deus pela sua presença no nosso meio. Todos acharam, irmãos? Romanos 6, vamos ler o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado Deus, nós te damos graças mais uma vez pelo rico privilégio de estarmos em sua presença. O Senhor é um Deus santo e digno, poderoso, verdadeiro, fiel, que nos amou quando estávamos ainda em nossos pecados e nos deu o seu Filho para pagar por nossos pecados no Calvário, para que pudéssemos herdar gratuitamente a vida eterna. Nós te louvamos, estamos aqui para prestarmos esse culto ao Senhor e reconhecemos a nossa total, a nossa inteira dependência de Ti. Então pedimos, ó Deus, abre o nosso entendimento, tira as barreiras, a incredulidade, a dureza dos nossos corações e fala-nos pela Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. De quem você é escravo? Irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma, esclarece e prova detalhadamente a grande doutrina da justificação pela fé. No capítulo 5, ele passa a falar sobre os frutos ou benefícios dessa justificação, tais como a paz com Deus, a expectativa da glória, o acesso à graça, a alegria no sofrimento. Ele fala sobre a certeza da glorificação final e sobre a nossa alegria eterna e futura no Senhor Jesus Cristo. E fala também sobre a doutrina da identificação com Cristo. Em Adão, toda a raça caiu em pecado e miséria, e em Cristo, o segundo Adão, nós fomos libertados do pecado e da morte. Ao chegar ao final do capítulo 5, o apóstolo Paulo faz uma declaração gloriosa acerca do reinado da graça. Ele diz nos versículos 20 e 21, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele faz essa declaração gloriosa, maravilhosa. Todavia, ao ler essa declaração, algumas pessoas poderiam distorcer o ensino do apóstolo Paulo e começarem a dizer, ora, se nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, e se a graça de Deus superabunda quando pecamos, então vamos continuar no pecado para experimentar ainda mais graça. Havia pessoas alegando isso, ou corria-se o risco de alegarem isso, e o apóstolo Paulo, prevendo essa distorção da verdade, ele vai explicar, ensinar aqui no capítulo 6, que a graça de Deus, ela jamais nos dá permissão para pecar. Pelo contrário, a doutrina da justificação, ela necessariamente desemboca na santificação. Deus, por sua graça, não somente perdoa os nossos pecados, não somente nos justifica dos nossos pecados, mas também nos liberta de pecar. Todo homem que é justificado por Deus, automaticamente entra num processo contínuo de santificação, onde o poder do pecado sobre ele é quebrado. E a única evidência segura de que alguém já foi justificado
já foi de fato salvo, é que essa pessoa está nesse processo de contínua santificação. Os filhos de Deus, irmãos, não são escravos do pecado. Os filhos de Deus são escravos de Jesus Cristo. Eles servem ao Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 23, Paulo vai apresentar a completa distinção entre os filhos, os escravos do pecado e os escravos de Cristo, e entre o fim de tormento e o fim de glória que cada um deles receberá. E Paulo nos demonstra essas verdades aqui através de 3 contrastes. O primeiro contraste que o apóstolo faz diz respeito ao Senhor a quem servimos. O verso diz: o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Pecado e Deus. A analogia que o apóstolo Paulo está utilizando aqui é sobre a escravidão, de modo que o contraste entre essas duas possibilidades com que se depara cada pessoa nascida nesse mundo diz respeito ao Senhor a quem servimos. Só há 2 possibilidades: ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. O salário do pecado, esse é um dos 2 senhores, e o dom gratuito de Deus, esse é o outro Senhor. Paulo já havia dito isso no versículo anterior, no versículo 22. Ele diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Percebem? Não há outra possibilidade. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. E é interessante lembrarmos que a palavra que Paulo utiliza aqui, e que a nossa Bíblia traduz como servos, é a palavra doulos. E essa palavra significa literalmente escravos. Dizer para uma pessoa em pleno século 21 que ela é um escravo, irmãos, isso é um absurdo. Isso é terrível, isso é impactante. E ninguém quer ouvir esse tipo de coisa. Você é um escravo, ou do pecado, ou de Deus. Nós vivemos numa geração pós-escravidão. Nós precisamos lembrar que quando Paulo escreveu essa carta, ele sabia muito melhor do que nós o que é a escravidão, porque no tempo dele a escravidão era muito comum. E quando ele vai descrever o tipo de relacionamento que o crente tem com Deus, o tipo de relacionamento que tem com Deus aquele que foi libertado por Deus da escravidão do pecado, ele descreve como servos de Deus, escravos de um Senhor, escravos de Deus. Há várias maneiras, vários aspectos pelos quais podemos descrever o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos descreve como filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção, fomos adotados na família de Deus. A Bíblia também nos chama de ovelhas, somos ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. A Bíblia também diz que nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Somos também irmãos de Jesus. Somos tudo isso, e uma coisa não anula a outra. E nós somos acostumados a pensar no nosso relacionamento com Deus nesses aspectos, mas poucas vezes pensamos no nosso relacionamento com Deus como Senhor e escravo. Nós não pensamos assim. E essa é uma verdade bíblica. Nós somos escravos de Deus. Se você foi liberto do pecado, se você nasceu de novo e ama a Jesus Cristo, você é um escravo do Senhor Jesus. E não há nada de errado com isso, porque isso é glorioso. Porque nós somos escravos de um Senhor bom. Nós não somos escravos de um Senhor pecado que irá nos levar à morte eterna, mas de um Senhor bom, que nos amou quando éramos ainda pecadores, e nos deu o seu Filho, o seu bem mais precioso, para carregar sobre si na cruz os nossos pecados e herdarmos a vida eterna. Somos escravos de um Senhor que em todo tempo cuida de cada uma das nossas necessidades. Somos escravos de Deus. Então cada indivíduo do mundo, nesse exato momento, ou ele é escravo do pecado, ou é escravo de Deus. Não existe neutralidade na vida espiritual. Não existe neutralidade. Ou você tem sua casa sobre a areia,
ou sobre a rocha. Ou você passou pela porta apertada e estreita, ou você ainda está na porta larga. Ou você está no caminho largo, ou no estreito. É um ou outro. Mesmo que você pareça ter todas as virtudes, mesmo que você seja alguém que faz muitos benefícios, muitas boas obras, uma pessoa maravilhosa, mesmo que você seja alguém moralmente correto e até pareça à primeira vista melhor do que a maioria dos membros das igrejas cristãs, isso não diz a verdade sobre você. Uma pessoa pode ser moralmente correta, pode fazer muitas boas obras, pode ser uma pessoa maravilhosa, um excelente pai de família, um filho sublime e ainda assim nunca ter nascido de novo. A única coisa importante ao meu e ao seu respeito e a respeito de qualquer outra pessoa nesse mundo não é quanto bem ele faz, quais são os seus ideais, até que ponto você é filantrópico e etc. A única pergunta que é preciso fazer acerca de qualquer homem nesse mundo é: quem é o Senhor dele? Quem é o seu Senhor? A quem você está de fato servindo? Ao pecado ou ao Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que o Senhor a quem você serve é quem determina quem você é. É isso que Paulo ensina aqui no versículo 16. Ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, por escravos, para lhe obedecer, sois servos ou escravos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quem é o seu Senhor? A quem você se apresentou por servo para obedecer? O pecado ou a Deus? Pense sobre isso, porque você está ou em um ou em outro ponto. E não há outra possibilidade. Esse é o primeiro contraste que o apóstolo Paulo apresenta aqui. O Senhor a quem servimos. O segundo contraste diz respeito às condições sob as quais os dois senhores são servidos. O que recebemos ao servir um desses dois senhores? O verso diz: o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Salário e dom gratuito, esses também são completamente diferentes. Não há nada em comum entre eles. De um lado você tem um salário e do outro lado um dom gratuito. E o que Paulo está dizendo é que o salário do pecado é a morte. Irmão, salário é algo recebido justamente. Salário é algo a que a pessoa faz jus, é algo que ela merece. Salário é algo que ela prestou serviço, então ela vai receber justamente aquilo que ela merece receber. Mas a pergunta é: quem ou o que determina sobre o salário que deve ser pago àqueles que são escravos do pecado? E a resposta é a lei. É a lei de Deus. A lei de Deus estabeleceu clara e objetivamente qual será a consequência do tipo de vida e conduta que cada homem tem. É a lei de Deus que decide sobre o salário pago àqueles que têm sido escravos do pecado. Há uma declaração bastante clara desse princípio em Hebreus capítulo 2. O texto de Hebreus capítulo 2 diz: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. A palavra falada pelos anjos é a palavra da lei. É uma referência à lei de Deus que fora dada a Moisés e intermediada pelos anjos. E o que a lei de Deus diz é que toda transgressão e desobediência, todo pecado, deve receber a justa retribuição. E essa justa retribuição, esse justo pagamento, conforme Paulo nos ensina aqui, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, por um lado, temos o salário determinado pela lei: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, para aqueles que são escravos do pecado.
Mas, por outro lado, o texto nos fala sobre o dom gratuito de Deus. E o dom gratuito não é ganho por serviço prestado. O dom gratuito não é merecido. O dom gratuito não é uma recompensa justa. É completamente diferente, totalmente oposto. É unicamente resultado da bondade de Deus e da graça de Deus. Dom gratuito, irmãos, é um favor imerecido. É bondade mostrada para com pessoas que não merecem bondade nenhuma. É o dom gratuito de Deus inteiramente da graça. E esse, irmãos, é o princípio que funciona na vida cristã do começo ao fim. Você não tem méritos, eu não tenho méritos. Não é por quão bons sejamos, não é pelas nossas boas obras, é pela graça de Deus por meio da fé. É crendo em Deus, é crendo em Jesus Cristo e na obra que Ele realizou na Calvário, é inteiramente um dom da graça de Deus. E nós o recebemos sem mérito algum. Romanos 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Paulo faz uma redundância aqui. Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nos versos 25 e 26 de Romanos 3 ele diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador de quem? Daquele que é bom? Daquele que tem um bom caráter? Daquele que pratica boas obras? Não, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É dom gratuito de Deus. Nossa confiança deve estar firmada somente na pessoa e obra de Cristo, em mais nada e em mais ninguém. Os dois senhores são diferentes e a maneira como são servidos também são diferentes. Em terceiro lugar, Paulo vai contrastar sobre o fim a que cada senhor nos leva. Os dois senhores, os dois termos de serviço e os dois fins. O fim a que cada senhor nos leva. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Morte e vida eterna. Como eu havia dito, o apóstolo Paulo nesse versículo está particularmente interessado em nos mostrar a diferença dos fins. O fim de tormento ou de alegria que cada pessoa receberá. Os fins a que chegaremos de acordo com as duas formas de escravidão sob as quais vivemos. O fim a que o pecado leva, Paulo diz que é a morte. Se você é um escravo do pecado, você será levado pelo caminho da desobediência a Deus e o seu fim será a morte. E a Bíblia fala sobre 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a segunda morte. Como consequência do pecado de Adão no Éden, todo homem que vem ao mundo experimenta a morte espiritual. Significa a separação de Deus, porque todos pecaram, Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. O salmista diz no Salmo 51, 5: e em iniquidade fui formado, e num ventre de pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já nasci em pecado. Eu já nasci destituído da glória de Deus. No Salmo 58, 3 ele diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Ele está descrevendo a morte espiritual que já nasce com o homem. E quanto à morte física, todos nós podemos experimentá-la a qualquer momento. Todos nós. Cada um de nós pode não estar mais aqui amanhã. E se algo que deixou isso muito claro para nós foi a pandemia, onde novos e velhos, pessoas com saúde ou debilitadas, ricos ou pobres, homens ou mulheres, negros ou brancos, não importa,
Cada um desses tipos de pessoas experimentaram a morte. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E nós precisamos nos lembrar que nós podemos morrer a qualquer momento. De diversas maneiras nós podemos morrer. E de quem nós temos sido escravos? Todavia, nessa passagem, Paulo não está focando tanto nesses resultados próximos da escravidão do pecado, mas no resultado final, na concretização, no destino final dos escravos do pecado, a segunda morte. É sobre esse fim que o apóstolo Paulo está falando aqui. Segunda morte significa separação total de Deus, separação total da face de Deus e da vida de Deus. Significa estar eternamente fora da vida de Deus e de todas as suas amorosas, santas e puras influências. Isso é segunda morte. É o pecador ser deixado em sua impureza. É o pecador ser abandonado em sua miséria, em sua maldade, e com isso ir ficando cada vez mais em estado de angústia e sem alívio. Isso é segunda morte. É o pecador ser lançado nas trevas exteriores, no lago de fogo e enxofre, onde a Bíblia diz que lá haverá pranto e ranger de dentes, onde o verme não morre e a ferida não cicatriza, onde o choro não cessa, onde a dor não acaba e o alívio não chega por toda a eternidade, como aquele homem rico que foi para o inferno e desejava uma gota d'água para refrescar a língua, mas não lhe foi dado, e assim será por toda a eternidade. Isso é segunda morte. E esse é o fim para onde o pecado leva os seus escravos. Esse é o destino de todos os que são escravos do pecado, a segunda morte, a separação total de Deus. A morte eterna, a pandemia ou qualquer outra praga que apareça, não é o real problema do homem. O real problema do homem é de quem ele é escravo. É se ele, ao morrer aqui e acordar na eternidade, passará o restante da eternidade, a infindável eternidade com Jesus Cristo, ou totalmente apartado dele, num estado de sofrimento. Esse é o real problema do homem. Mas qual será o fim daqueles que são escravos de Deus? Daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna. O que é a vida eterna, irmãos? Vida eterna, irmãos, não é meramente vida que dura para sempre. É também vida que dura para sempre. Mas é muito mais do que isso. Na morte eterna, as pessoas também estarão conscientes para sempre. Mas vida eterna é essencialmente conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. É passar a eternidade se alegrando nele, conhecendo mais e mais a cada instante, se é que podemos falar de instante na eternidade. O próprio Senhor Jesus nos dá essa definição de vida eterna no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3. Ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é vida eterna, o conhecimento de Deus. Isso é vida verdadeira. A morte é não conhecê-lo. A morte é estar fora da sua presença, é estar destituído da sua glória e de todas as suas bênçãos. A vida eterna é exatamente o oposto, é conhecer a Deus. Não apenas saber algo a respeito dele, mas conhecê-lo e conhecê-lo num sempre crescente grau de plenitude, é se relacionar com ele, é saber o quanto é amado por ele, é amá-lo a cada dia mais, e a cada dia mais conhecer do seu amor,
significa bem-aventurança plena, significa santidade imaculada, significa glória imperecível, uma glória que não acaba, da qual iremos desfrutar por toda a eternidade. Isso é vida eterna. Significa não somente que continuaremos a existir, mas que viveremos sempre na presença de Deus, que vamos ver a Deus, que vamos viver na luz do Cordeiro e que vamos ser perfeitamente santos e amados por nosso Deus. Mais do que isso, também seremos glorificados, seremos semelhantes ao nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. 1 João 3, versículo 2, o apóstolo João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isto é vida eterna. Mas é mais do que isso. Além de glorificados, nós também seremos coroados. Seremos coroados por Deus, irmãos. Ao escrever a segunda carta a Timóteo, Paulo contempla o fim. E ele começa a falar sobre a sua coroação. E no capítulo 4, versículo 8, ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele diz algo glorioso, ele diz: e não somente a mim, não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Nós seremos coroados por Deus. Todos os que amam a Jesus e a sua vinda receberão a coroa da justiça. Nós iremos ser perfeitos. Nós gozaremos a glória que Deus nos terá dado, a glória que Ele deu ao seu Filho, o Filho nos dará. Nós seremos glorificados e estaremos completamente salvos. A pessoa completa, nosso corpo, mente e espírito, estará completamente livre da influência e da presença do pecado. Nós vimos aqui mais cedo, na aula pela manhã, como o ateísmo e o materialismo descaracteriza o que é o ser humano, tratando meramente como uma matéria. Mas o Evangelho coloca o ser humano no seu devido lugar. Ele não exalta o homem como o ateísmo e o materialismo faz. Ele não diz que o homem é o centro de todas as coisas, porque nós não somos o centro de todas as coisas. O Evangelho diz que o homem é totalmente dependente de Deus, que Deus é o centro de tudo e o homem depende dele. Mas por outro lado, ao contrário do ateísmo e do materialismo, enquanto o materialismo e o ateísmo diz que o homem não é imagem de Deus, tirando assim a glória do homem, que é a coroa da criação, o Evangelho diz que o homem tem muito valor, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pastor disse certa vez algo muito interessante: dizer que você é a imagem de Deus te humilha e te exalta, porque você é a imagem de Deus, mas você precisa se lembrar que você não é Deus, você é a imagem de Deus. O Evangelho nos coloca no devido lugar, e nós passaremos a eternidade no nosso lugar, se alegrando em Deus, sem a menor mistura do pecado e do mal. E para concluirmos, nós precisamos responder a seguinte pergunta: como tudo isso é possível? Como pode alguém se tornar participante de tanta glória sem ter mérito algum? E Paulo nos dá a resposta no final do versículo. Ele diz: por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Como? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nunca deixa de fora o nome de Jesus Cristo. Ele terminou o capítulo 5 dizendo: para que assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O versículo 11 ele diz: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo nunca deixa de nos lembrar a maneira pela qual tudo nos foi feito possível, a maneira pela qual pecadores indignos podem herdar a vida eterna. Foi o Senhor Jesus que produziu tudo isso para nós. Sem Ele nós não teríamos absolutamente nada. A nossa vida completa está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tudo por Ele, tudo vem dEle. Sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. O bendito futuro que nos é oferecido e prometido é por Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele e por causa dele que nós somos justificados gratuitamente por Deus. Nós recebemos a nossa justificação, irmãos, não por méritos próprios, mas como resultado da obra de Jesus, da sua vida perfeita de obediência, da sua morte expiatória e sacrificial, quando Ele recebeu na cruz a punição pelos nossos pecados, a punição que nos cabia, quando ao Pai agradou moer o Filho, porque Ele levava sobre si no madeiro os nossos pecados. Foi isso que lemos no Salmo 22 hoje. Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é que ele foi desamparado pelo Pai, porque os seus pecados estavam sobre ele no madeiro, porque ele te amou. É tudo em Jesus Cristo, irmãos. É tudo em Jesus Cristo, é a sua encarnação, a sua vida, a sua obediência, a sua agonia, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a sua posição à destra de Deus Pai, a sua volta para buscar o seu povo, é tudo por Ele, e sem Ele não temos nada. É por causa dEle que Deus nos declara justos. Deus imputa a nós, sem que mereçamos, a justiça do seu Filho Jesus Cristo. E Ele nos diz agora: você foi justificado, você é justo, você é santo, você é salvo, porque o meu Filho pagou pelos seus pecados. E mais do que isso, Paulo diz que Ele nos une a si. Isso é vida eterna, é ser unido a Deus. Romanos 6, capítulo que estamos lendo, que está aqui dentro do contexto, do verso 3 ao 6, nos mostra como fomos unidos a Cristo. Paulo diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós estamos ligados a Cristo, e por estarmos nele e ligados a Ele, fomos libertados do poder do pecado. Estamos mortos para o pecado. O pecado não tem mais nenhum poder ou autoridade ou governo ou domínio sobre nós. E mais do que isso, não apenas fomos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. Estamos vivos para Deus e conhecemos a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Nós sabemos que o poder de Deus tem atuado e operado na nossa vida e nos purificado mais e mais a cada dia. Irmãos, Deus fixou o seu afeto em nós. Deus nos amou. Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo e Ele nos deu a vida do seu Filho. A vida de Cristo está em nós e nós estamos nele. Ele é a videira e nós somos a vara. Ele é a cabeça e nós somos membros do seu corpo. E é graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito que habitou nele habita em nós. E é esse mesmo Espírito que nos levou a crer. É esse Espírito Santo que nos guia a cada dia.
É esse Espírito Santo que nos leva às Escrituras. É esse Espírito Santo que nos leva a orar, que abre o nosso entendimento, que nos convence dos nossos pecados e que dia após dia está produzindo em nós a santificação, nos tornando mais semelhantes a Cristo Jesus, nosso Senhor. É por estarmos nele que recebemos o Espírito Santo. E por fim, o propósito de Deus por meio de Cristo é nos levar para a glória. É nos levar para a glória. Porque convinha, diz Hebreus 2, versículo 10, convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, isto é, Jesus Cristo, nosso Senhor, que levará muitos filhos à glória. É tudo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo o objetivo da salvação consiste em levar-nos para aquela glória, onde seremos perfeitos, sem mancha e sem pecado, sem ruga nem coisa semelhante, santos e perfeitos na presença de Deus. Tudo isso nos é dado, não por mérito, mas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo diz categoricamente, de modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, vivos para Deus. Recebemos o Espírito Santo e seremos levados para a glória. De que maneira? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não é escravo de Cristo, renda a sua vida a Ele. Torne-se um escravo de Cristo, porque você será imensamente feliz. Eu já finalizei, mas me veio algo à mente aqui agora, rapidamente. Eu me lembrei que, quando eu estava no mundo, eu era muito infeliz. Muito infeliz. E eu fazia tudo que não devia fazer, e ia para todos os lugares que não deveria ir. E muitas vezes eu me olhava no espelho em algum lugar onde eu estava, rodeado de pessoas, fazendo o que eu queria, desfrutando da minha suposta liberdade, achando que era livre, e eu começava a chorar. Havia um vazio imenso dentro de mim. Mas quando eu fui libertado da escravidão do pecado, e quando eu me tornei escravo de Jesus Cristo, uma alegria indizível invadiu o meu coração, e eu não consigo descrevê-la, e eu me alegro a cada dia no meu Senhor Jesus Cristo. Não seja infeliz, não passe a sua vida infeliz, e não passe a eternidade num lago de fogo. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, porque Ele tem alegria plena agora e no porvir para você. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor,